Olá então! Bem-vindos a mais um podcast Ajustando a Câmera. Aê! Mais um podcast cultural do Chalé dos Livros. Sejam bem-vindos todos vocês. Hoje estamos com uma pessoa aqui bastante especial. Recebi material já. Esse é meu. Flores à vovó Miguel. Lislair Leão Marques. Ativista cultural, mestre em matemática, uma história bastante complexa dentro da atividade cultural e também na atividade de meio ambiente, que nós vamos falar de uma outra oportunidade com vários outros personagens também que vão passar por aqui mais de uma vez. Temos uma lista, graças a Deus, de pessoas que estão colaborando com a cultura, sempre lembrando que isso é uma fase documental para todos nós caçapavanos. Antes de ser contados por eles mesmos, eles contarem a vida deles mesmos, para se ter um documento futuro, do que os outros vierem e contar uma história completamente diferente da realidade. Daqui a 100 anos, 50 anos, vão ver esse vídeo e vão ver realmente quem foram essas pessoas que fizeram parte da sociedade caçapavana. Lislair Leão Marques, seja bem-vindo. Chalé dos Livros agradece. Podcast cultural que vai ter, iniciando ali hoje, estreando o logozinho de design industrial sobre o Chalé dos Livros. Muito obrigado. E Lislair Marques, por Lislair Marques. Quem é Lislair Marques, por favor? Obrigada a você. Estou muito feliz aqui, Juliano, por estar no meio desses livros aqui. Uma coisa maravilhosa, porque livro resiste à pandemia e resiste à informática. Tá muito atual e isso é uma felicidade, porque livro é conhecimento e conhecimento é uma coisa muito boa, não ocupa espaço na cabeça, né? E é uma forma de a gente se educar, né? Uhum. Então é muito bom. Muito obrigada, eu estou muito feliz assim, obrigada pelo convite. Bem, Lislair por Lislair já está escrito no blog 88 Palavras, né? Que é de minha autoria, que também é um projetinho que a gente pode falar no final. Eu acho que o propósito da gente é ser livre e boa. Ser livre exige muita responsabilidade, né? E ser boa é uma coisa assim que a gente depende do meio, não somos frutos do meio. Então é uma situação bem difícil. Eu não me defino, como eu digo lá no blog 48 Palavras, mas eu sigo o meu coração e eu vou mostrar um pouquinho da minha trajetória na parte cultural, na parte de artes. Eu atuo em dois ramos, na parte técnica e meio ambiente, é mais acadêmico, e na parte de artes. Em primeiro lugar, eu agradeço a minha mãe, porque quando eu fiz 5 anos, eu surpreendi a minha mãe com um desenho. Aí eu virei desenhista da família. E ela sempre me estimulou, ela sempre mostrava os desenhos para quem chegava em casa e eu morria de vergonha, eu sempre fui muito encabulada. Então a minha mãe sempre foi a minha primeira estimuladora na parte da artes. E também agradeço a Deus porque as minhas oportunidades, que foi casuais, não foram planejadas, são muito ricas na parte de cultura. Que legal, Lislair. Olha, é um prazer imenso estar aqui. Eu sei o quanto, nos bate-papos que a gente fez, o quanto que tu é uma verdadeira ativista cultural. Tu é uma pessoa que viajou por várias partes do Brasil. Tu é uma pessoa que conhece a América do Sul. Tu é uma pessoa que esteve 2 vezes na Europa. Tu é uma pessoa que fez parte de filmes, participação junto com o povo da pesada. Tu é uma pessoa que escreveu, que tem blog, que tem digamos assim,
um reconhecimento dentro da área literária, no sentido de ajudar um monte a aparecer as fotinhos nas antigas feiras do livro de Caçapava. Tu tava lá, enganjada. Então eu te considero assim uma ativista cultural. E eu vou te fazer uma pergunta que talvez da forma como tu quiser responder, lógico, seguindo as tuas palavras, seguindo ao teu roteiro, o que tu planejou, mas durante esse processo ativista cultural em Caçapava do Sul, tu sofreu algum tipo de preconceito no sentido das tuas ideias ser diferente, ou as tuas concepções serem um pouco, digamos assim, mais libertárias, que nem tu diz, de ser livre, porque a gente sabe que trabalhar em determinados setores onde diversos outros colegas que passaram por aqui em outros podcasts disseram que a cidade tem um viés conservador. Tu acha e tu viu isso presente? Isso foi contra o que tu achava? Tu teve algum problema com isso? É isso que eu quero que tu fale, porque isso também registrará para o futuro como é o nosso meio trabalhar com a cultura no meio desse nosso meio. Ideias diferentes sempre temos, mas existe uma coisa forte que se chama preconceito. Por exemplo, eu, como músico, sou músico, eu sou mais aposentado, mas baterista e coisa e tal, eu era, né, dito, os boleteiros, maconheiros, não sei mais o que. Eu sofri preconceito desde os 13, 14 anos, porque eu tocava uma música diferente do que era o tradicional. Tu sentiu isso em alguma vez? Olha, Juliano, trabalhar em Caçapava, em qualquer atividade, Vivão mate dos indígenas. não é fácil. Ou tu vive em Caçapava ou deixa. Ou você ama Caçapava ou deixa. E como eu falei no início, eu sigo meu coração. Quando eu estou disposta a seguir meu coração, eu aceito O desafio. Eu gosto de desafio. Eu também, tanto é. Todas as áreas culturais aqui em Caçapava que eu desenvolvi sempre foram desafios e encarei. Então, tô tendo bons resultados, né? E os teus desenhos em si? Tu fez, eu sei também que tu fez tu teve amostras em diversos lugares, tu fez... Sim. Fala um pouco. Então, eu vou contar um pouco a minha trajetória na parte cultural, né? Bom, a minha primeira estimuladora foi a mãe. Isso. Tá? A mãe pedia fazer desenhos e meus irmãos, e depois virou para meus amigos, e eu sempre desenhei bastante. Tá? Isso, eu nasci no ano que foi construída Brasília, tá? O ano que o pai comprou o primeiro rádio. Então eu adoro informação, adoro rádio, adoro música. E isso foi os anos 60 para mim. Nos anos 70, eu estudei nos anos 60 no colégio rural e eu venho para o Colégio das Irmãs estudar a 6ª série. Eu sou da primeira turma que deu 8ª série, tá? Antes era 9 anos, ou seja... E agora voltou novamente, né? Era o ginasial que tinha o 1º, 2º, 3º e 4º ano. Eu sou da primeira turma da 8ª série, então. E no Colégio das Irmãs eu também sou da primeira turma mista, onde tinha meninos e meninas. Uhum. Tá? Oh, que coisa impressionante! Sim. E aí a 6ª série foi tudo novidade para mim, né? Na 7ª série tem umas coisas engraçadas. Como a questão do tempo, o tempo faz as coisas, né? Eu vou deixar logicamente tu seguir o teu raciocínio, mas só para observar que quanto a mulher demorou para ter o seu verdadeiro espaço, né? Sim. E na 7ª série, então, em 72, 50 anos atrás, eram os 150 anos da independência, nós estamos completando 200, né? Uhum. E eu lembro que teve um desfile solene aos 150 anos, e eu não sei por que eu fiquei no pelotão da 5ª série. Eu estava na 7ª série e eu desfilei no pelotão da 5ª série. Você vê como é que eram as coisas, né?
o alinhamento, a aparência, né? Então eu tava ali na quinta série, parecia que eu tava na quinta série, mas eu tava na sétima série. Então isso daí é um registro interessante E tu da... foi empurrada pra lá. Não fui empurrada, na verdade eu nem sabia o que era, mas o Sim. alinhamento, eu só Alinhamento, batia... lógico, padrão da... Padrão, eu tava na frente da fila, mas eu tava no pelotão da quinta série. Outro fato interessante que eu registrei na sétima série é que eu não sei por que a avaliação considerava o comportamento. 4, valia 4 comportamento, não sei se era porque era mista, e o conteúdo valia 6. Como eu sempre pequenininha, sentava na frente e sempre quietinha, estava garantido meus 4. Né? O que aconteceu? Eu não estudei na sétima série. O que eu fazia? Lia gibi. Escondido, porque o gibi era... Tu lembra que gibis eram? Pato Donald, Tio Patinhas, Mafalda, Professor Pardal, Recruta Zero. Recruta Zero. E era proibido lá em casa. Era literatura lúdica. Tu encontrava fácil isso? Sim, eu tinha caixas, a gente trocava com os amigos, com os colegas. Existiam... Aí chegou no final da sétima série, eu quase reprovei, né? Porque eu não estudava, aí eu fiz um esforçozinho e passei. Então, aí a oitava série foi tranquilo, aí eu tive que fazer o segundo grau no estadual e não sei por que também eu fico na turma que estava completando o 4º ano. Eu fico numa turma em que eles tinham 1 ano a mais. Tá, então houve uma defasagem, mas eu acompanhei bem. E foi tranquilo, e o segundo grau foi para mais focado ao vestibular. Tá? Quando chegou o vestibular, eu sabia que eu tinha habilidades para desenho, porque eu desenhava para todo mundo. Mas eu fui condicionada pela família e pela sociedade a fazer uma faculdade na área de exatas. Tá? Pressionada, digamos assim. Não foi... foi uma forma de pressão. Quando eu vejo a palavra condição, eu vejo isso condicionada. Eu vejo um condicionamento como algo embretante. Sim. Não sei, porque esse seria o conceito, mas eu não sei se tu... Sim, mas foi assim, porque na verdade eu tinha habilidades para artes e tinha que fazer uma faculdade que garantisse emprego no final, e esse era o objetivo de a gente investir na faculdade. Né? Aí eu iniciei matemática em 78 na FIC. Tá? Era aquilo que tu gostava? Claro que não. Claro que não. Eu tinha facilidade, mas eu fazia as coisas no automático e eu era sempre retesada, assim, sabe? Tinha que fazer a faculdade. Bem, falando dos livros, já que a gente está aqui, o primeiro livro que eu li na década de 70 foi Clarissa, do Érico Veríssimo. Tá? E seguiu a literatura do Érico Veríssimo, e também li Machado de Assis, Jorge Amado. Tá? Quando eu entro na faculdade de filosofia, de matemática, eu estudo um pouco filosofia, aí eu leio Kant, Marcuse, aí eu vou para o lado do... Como é que era a pressão na época? Tu tá pegando uma pressão onde que... bastante... para determinar forte para determinadas literaturas, né? As pessoas apanhavam e sofriam e eram presas, não sabiam nem porquê às vezes. Mas porque a matemática é lógica, e tinha um professor de filosofia, eu estudei na FIC, colégio deles, uma cidade maior, onde tem uma abertura um pouco maior. E o professor recomendou a crítica da razão pura de Kant, e eu custava entender e li. E os filmes que eu assisti nessa época e foi repetitivos, eu assistia várias vezes Hair e o Mad Max. Eu assistia. Era libertador, né? Sim, começou a liberdade. Bom, como eu falei, matemática, eu me sentia totalmente represada e não era aquilo. Aí em 84 eu entro em arquitetura e urbanismo na Universidade Federal de Pelotas. Tá? E foi assim, é uma época que a faculdade ainda era no campus e
É uma faculdade cara, porque ainda não era da época do computador, a gente tinha que comprar papel manteiga, papel vegetal, nanquim. Eu sei que eu carregava aqueles caninhos com esse material me sentindo plena. Me sentia assim que eu tava conectada comigo mesmo, assim, sabe? E foi nessa época que eu tive os primeiros contatos com os artigos ambientalistas do Barry Commoning, Engels, Mais-Valia, Marx, as ideias de Oscar Niemeyer. Foi aí que eu comecei a ter um conhecimento mais na parte ambientalista e mais de esquerda também. O primeiro ano foi legal. Em 85, estava no segundo ano de arquitetura, acontece em Pelotas uma produção cinematográfica bem grande. É essa que eu queria que tu esmiuçasse melhor para nós. É do Cine Filmes, produção do Lauris Corel. O nome do filme é Sonho Sem Fim, que é a história do primeiro gaúcho que faz cinema, Eduardo Amorim, na década de 30, 40. 20, bem no começo do negócio. Bem no começo. E ele é quase um precursor como Cacilda Becker pro teatro, né? Sim. E ele tinha dificuldade, como qualquer um na parte de arte tinha dificuldade, então ele fazia muteta para fazer os filmes. Quem ensinou ele foi o Richelli. Teve uma turma de peso aí nesse filme, né? Richelli, Débora Bloch, Fernanda Torres, Marieta Severo. Meu Deus do céu. Sim, foi uma produção bem grande, bem boa. Eu recomendo assistir o filme. O filme tem uma fotografia que ganhou o Festival de Gramado. Bem, como era um filme de época, tinha que trabalhar bastante a parte de cenografia. E a arte era do Adrian Cooper e tinha uma vaga para estagiário e dentro de 40 eu fui selecionada. E aí foi quase uma faculdade trabalhar com o Adrian Cooper. Ele fez também aqueles outros filmes aqui no Rio Grande do Sul, ele é muito bom nessa parte aí. E também trabalhei com Cláudio Torres, filho da Fernanda Montenegro, e ainda mais na equipe de cenografia estava o João, que é um desenhista lá de Pelotas. E essa produção, assim, foi um aprendizado muito rico, tá? Foi em torno de 3, 4 meses que eu fiquei, que a gente iniciou antes do pessoal vir a fazer o filme, que a gente tinha que preparar o cenário, né? E terminou a produção em Pelotas, a equipe foi embora, alguns acompanharam eles, e eu fiquei famosa em Pelotas. Aí eu continuei fazendo arte. Eu trabalhava como assistente nos festivais de teatro, no 7 de abril. Eu tinha acesso a todas as atividades do 7 de abril. Então eu me envolvi muito com a parte de artes e fui aprendendo e fui adquirindo conhecimento, né? Uma peça de teatro que eu assisti nessa época, que foi muito importante, foi Baleia na Curva, de Júlio Conte. Tá? Essa peça fez um boom no estado do Rio Grande do Sul bem grande também. Essa peça conta a história de 3 gerações de 7 crianças de Porto Alegre. Eles começam desde a criança, vai depois para a idade média e depois na idade adulta. E tem uma crítica muito acirrada contra a repressão e a ditadura. Sim, e por aí isso o nome Baleia na Curva. Muito, muito legal, tem no YouTube se quiser. Claro, não, isso é um clássico, gente, para quem... Clássico sobre cinema no Rio Grande do Sul. E foi, para mim, rompeu aquela repressão que eu sentia e me deu mais liberdade. Te lembra na época em que teve um boom também, que reprisaram aquela obra estadunidense,
que rolou na Europa, eu acho, se eu não me engano, na Europa rolou também, que era O Calcutá, e veio ter uma... Foi bem nessa época aí, né? Foi. E acho que até... teve uma vinda desse pessoal pra Caçapava, e foi um auê, porque o O Calcutá todos trabalhavam nus, né? E foi aqui em Caçapava, eu me lembro que foi uma coisa pro maior de 18, vai ter O Calcutá, não pode, os menores têm que ir pra casa, então era tudo... Não, eu citei... Eu acho que meu pai e minha mãe foi. Eu citei Baleia na Curva porque que foi mais que... Eu tô falando as coisas que mais me tocaram. Assim. Sim. Mas eu assisti peças maravilhosas, tinha no Festival de Teatro, tinha o pessoal de Londrina, assim, e, enfim. Então, esse que foi. Em 87, eu já estava com 3 anos e meio de arquitetura, teve uma greve prolongada dos professores universitários, tá, em torno de 3 meses. E aí, como eu estava envolvida com arte não dá, financeiramente não é muito propício, e aí eu estava mal, assim, e ociosa, sem aula. Resolvi virar a curva e conhecer o trabalho de arquitetura e urbanismo do arquiteto Jaime Lerner em Curitiba. Eu fui para Curitiba, eu fiquei na casa de estudante feminino, que tem uma casa bem legal em Curitiba. E na primeira semana eu consigo um estágio na Secretaria do Estado da Cultura do Paraná para trabalhar na questão do patrimônio histórico. Tá? Eles estavam restaurando o próprio prédio da Secretaria, que é um prédio bem grande lá no centro do Paraná, de Curitiba. E foi assim, a primeira semana eu já consegui uma coisa legal, assim, eu fiquei bem feliz. Aí eram 3 estagiários, um da PUC, um estudante de arquitetura da PUC de Curitiba, e o outro da Federal, e eu. E o primeiro trabalho que a gente tinha era para medir o prédio, né? Para fazer o projeto, para começar a delinear o restauro dele. Então a gente saía para medir o projeto. Um dos compartimentos que a gente entra na biblioteca. Aí eu entrei na biblioteca e tinha um senhor, um bigode bem grande, assim. Aí ele fala assim, teus olhos, patati, patatá, recitou um poema, assim. E o meu colega não dá bola, porque ele tá bêbado. Eu disse, como assim tá bêbado? O que eu ia fazer? Não dei bola. E a gente foi medir lá a sala, começamos a olhar os livros. Aí mais tarde eu descobri que era o Paulo Leminski. Uau, escritor! O escritor Paulo Leminski. Poxa, vendi o livro dele aí. Aí quando eu li os poemas deles, assim, Ele tem uma pegada meio Bukowski, né? Ele é polonês e tem um lado japonês. Então ele juntou a sensibilidade polaca com os akais japonês. Não, sim, mas eu acho assim, a escrita dele tem uma pegada meio Bukowski. Sim. Do estadunidense, o cara mais embriagado, que fala sobre mulheres, ele tava despojado, que o Bukowski, a história dele dentro dos Estados Unidos foi fantástica. Ele era um escritor maldito, ainda é hoje. O que ele escreve é coisa, né, às vezes até subversiva. E Sim. O Paulo Leminski, mais ou menos por aí. Eu fiquei encantada com a poesia dele, porque era... Só que ele é poeta e o Bukowski é cronista. Sim, ele tem uma sensibilidade muito grande e conciso, assim, e às vezes faz uns desenhos, assim. Então eu fiquei encantada, assim, olha só. E aí, dessa biblioteca, uma biblioteca bem boa, assim, eu comecei a ler Humberto Eco, tem uma viajada. Humberto é pesado. Ele que disse a frase. Ele que antes dele morrer, ele deixou uma frase. Eu li sobre a questão do sistema virtual, sabe, né? Eu li Pêndulo de Foucault, dei uma viajada no Nome da Rosa. No Nome da Rosa, uns 10 anos antes do Nome da filme. Rosa é fantástico. Tá entre meus 10. Foi meio difícil. Aí viajei mais na filosofia, Tomás de Aquino, Os 7 Pecados, o Santo Agostinho. Também li Platão, Banquete é maravilhoso. Eu li 2 vezes, uma leitura bem fácil. E profunda.
E da Secretaria da Cultura, que estava bem legal, o pessoal me recomendou para mim trabalhar na SEDUC. Aí comecei a trabalhar na SEDUC como professora e me estabeleço desse modo em Curitiba, né? E nos anos, isso foi no final dos anos 80. Nos anos 90, em 94, eu começo tecnologia da construção civil no Cefet, tá? E já começo a atuar na área ambiental, na secretaria, na superintendência de meio ambiente e saneamento lá do Paraná. Tá? Começo a trabalhar já. Fica quanto tempo lá no Paraná? Em Curitiba, 15 anos. 15 anos? 15 Pô, anos. E foi um período muito rico, assim, de crescimento em conhecimento. E o curso de tecnologia era um curso muito bom, o Cefet era uma referência. E no final do curso de tecnologia tinha eles contemplavam os alunos para um intercâmbio. Em 96 eu fui para a Alemanha estudar alemão. Eu fui para Colônia, tá? Não sei se eu acertei, porque alemão é muito difícil sair falando. Sabe que eu comecei a estudar um pouquinho de alemão, um pouco. É muito difícil. Eu saí falando, mas já esqueci tudo. Mas tem uma coisa interessante para ser contada, é que Colônia fica perto de Bonn. E até o aeroporto fica comum entre Bonn e Colônia. E eu fui 2 vezes de trem ver a faculdade, ver o Rio Reno. E sabe o que eu conheci? A casa onde nasceu Beethoven, a casa de Beethoven, tá? O Beethoven nasceu em Bonn, mas ele morreu em Viena, tá? Mas ele passou uma boa parte lá em Bonn. E aquela casa, assim, me deu uma energia, porque Beethoven, para mim, conecta com uma frequência, assim, que me ajuda a estudar, que me ajuda a me concentrar. Eu gosto muito de música clássica também, pelo jeito curte também. Eu gosto de tudo quanto é tipo de música, mas essa me deixa mais calma para estudar. Mozart, Beethoven. E a história da nona sinfonia de Beethoven, que foi a terceira fase dele, é incrível. Ele fez a nona sinfonia surdo. Completamente surdo. Não basta ser gênio, né? Tem que se esforçar. Diz que foi por causa digamos assim, dos maus tratos, né? Que ele sofria do pai, né? Que batia nele a forma dele deu um problema no cérebro, no tímpano. E aí ele fez toda ela. Ele era de uma família de músicos, né? E diz que o avô dele era muito bom. E o pai dele tinha problema de alcoolismo, e a mãe dele que cuidou. Então isso me deixou assim, foi o primeiro contato assim que eu tive num lugar assim que dá uns arrepios, assim, tô na casa que o cara criou, né? Para quem conhece, assim, é o tipo da coisa que serve não só para nossa conversa, mas serve para quem está assistindo. Só valorizamos aquilo que conhecemos. Sim. E aí tu só vai dar o valor e a dimensão da coisa quando se tem a profundidade disso. Sim. Não adianta, por exemplo, nós estar aqui no nosso debate de cidade ou do Rio Grande do Sul, por que caem prédios, por que não cuidam prédios. Tem que ver o que as pessoas valoram. Se são mais o capital ou se é mais a cultura. Porque a cultura vai levar o capital. Sim. Só que... Né? E ainda falando de Beethoven, eu deixo registrado aqui, se eu tiver a oportunidade de escolher uma música quando morrer, eu escolho a nona sinfonia de Beethoven, que é maravilhosa. Bem, eu volto da Alemanha, né? E aí em 98 eu iniciei o mestrado na parte de engenharia ambiental na UFSC, em Santa Catarina. E aí o mestrado foi bem técnico, eu estudei bastante. Esse mestrado tu curtiu? Sim, sim, mas foi muito difícil, eu levei 3 anos, foi técnico, envolvia Votorantim. Mas eu entrei numa onda, eu li vários livros, Capra, Kafka,
Lutzenberg, Gabi, Boff. Tu foi contra a maré do negócio. Tu tá fazendo um curso. Tu tá fazendo um curso que vai levar. E tá indo contra a maré do negócio. A ideia é. Enfiei se tornou a cabeça. A ovelha negra da família lá. E imbuída é deixar o mundo melhor para as futuras gerações. Eu entrei na onda. Sim, a gente com história ambiental trabalhamos muitos dessa gente. Foi bem difícil o mestrado, mas foi muito bacana, muito legal. E na virada de 2000, eu estava cansado, porque tinha que viajar, foi bem na época que duplicaram lá a 101 entre Florianópolis e Curitiba. Eu estava muito cansada e foi um mestrado muito pesado. E aí eu resolvo voltar para Curitiba, fiquei correndo atrás de trabalho e iniciei o doutorado. Voltei para o Cefet, doutorado na engenharia elétrica na área de informática. E tem 2 aspectos para ser comentado desse. Eu só iniciei o doutorado. Primeiro que uma professora, acho que era de redes neurais, não tenho certeza, mas eu acho que era, para a gente situar o estado da arte da informática daquela época, nos recomendou assistir os filmes Laranja Mecânica, dos anos 80, Jornada das Estrelas, 2001, Odisseia no Espaço, Matrix e uma Odisseia do Espaço, do Stanley Kubrick, que é o mesmo de Laranja Mecânica, né? E o que é importante salientar nisso? É que a informática, que é uma ferramenta que nem uma enxada, né? Se você usar... Porém, a caneta é mais leve que a pá. Se você usar, ela serve, é útil pro mal. Sim. Se usar bem, é útil pro bem, né? Então, ela nos alertou isso, né? Que é uma ferramenta e que pode. E outro dado interessante, que esses filmes eram ficção, né? E que inspiram e inicia a evolução da informática. Então, a arte antes da tecnologia. Olha que interessante. E outro ponto que me aconteceu, que foi acometida nessa época, que foi uma doença no olho, esse olho esquerdo aqui, e que eu não conseguia ler. De tanto estudar, eu já não lia, não conseguia ler, foi assim, bem difícil. Porque eu vinha numa onda de bastante estudo, aí não consegui ler um artigo, assim, que impactou bastante, eu entrei em uma depressão, assim. E aonde que eu desabo? Nas aquarelas. Um monte de aquarelas. Eu expus na Biblioteca Pública do Paraná, eu fiz 2 mostras na Biblioteca Pública do Paraná. E também no Shopping Batel, que foi uma exposição bem legal, assim. E aí, devagarinho, esse problema no olho ainda perdura até hoje. Tem fases que eu tô melhor, tem fases que eu tenho que ler devagarinho. Às vezes tem que dar um tempo bem grande de um espaço para outro, ler uns 15 minutos, parar, 1 hora, depois ler mais 15. Então me afetou bastante, assim. Mesmo assim, eu tentei uns concursos públicos e justamente pela questão do olho, eu sempre dava problema porque eu saía como deficiente visual e não me enquadro como deficiente visual, então. E foi nessa onda aí que eu, em 2005, eu parei em Manaus, tá? Cheguei lá em Manaus e tinha um projeto bem bacana na área de saneamento, na prefeitura de Manaus, e foi muito bacana, trabalhei bastante, evolui bastante, foi aonde também que eu me senti plena, porque eu consegui dar retorno de tanto que eu estudei, assim, estava conseguindo. E Manaus é um parque de trabalho na parte de saneamento, porque tudo precisa, né? E eu estava bem feliz. Aí eu encontro um italiano e diz assim: o que tu tá fazendo, eu tentei fazer 20 anos atrás, e olha o jeito que tá. E assim, eu continuei firme, assim, não, mas eu vou dar minha contribuição pequena que seja, né? Então foi bem legal.
E com esse trabalho que teve bastante, que eu fiz e teve bastante repercussão, eu fui dar palestra na Europa em 2008. Tá? Eu tinha uma palestra em Firenze, não me lembro que época, era um intervalo de um mês, assim, em Firenze e outra em Lisboa, tá? Palestrar sobre o trabalho que eu fiz em Manaus lá. E aí eu tenho a possibilidade, entre aspas, eu fiquei em Firenze um mês. Porque eu não tinha dinheiro para viajar, não deu certo de fazer outras viagens lá na Europa, eu fiquei em Firenze esperando a próxima palestra. Você ficar em Firenze, uma cidade milenar de artes, de novo eu me senti plena, assim. Eu visitava as igrejas, Duomo, as igrejas, estava acontecendo a exposição do Leonardo da Vinci, eu visitava os sebos, as livrarias, tinha desenho de rua, assim, que é maravilhoso, era verão, eu ia na Ponte Vecchio ver o pôr do sol, assim, então foi bem precioso aquele tempo. E quando fui para Lisboa também é uma das cidades maravilhosas, assim. É muito linda, totalmente preservada, né? Totalmente preservada. E aproveitei bastante. E lá em Manaus eu não produzia arte, mas eu era espectadora de arte. Tá? Tinha o festival de ópera, as peças maravilhosas. Tinha o festival de jazz, maravilhoso. E também tinha o Amazonas Film Festival, tá? Que dos últimos, não me lembro a edição, mas os últimos era mais voltado para a questão ambiental. E teve um filme que me tocou muito, que o nome do filme é A Separação, do Asghar Farhadi, é um iraniano. Isso eu não conheço. Os filmes iranianos, eu já era tocada pelo filme iraniano, o filme Balão Branco, filme muito bom. E esse filme, A Separação, conta a história de um casal de iranianos que pretende sair do país para dar uma vida melhor para a filha. Tá? E aí, quando eles decidem... Aquela guerra entre Irã e Iraque é uma coisa sucessiva naquela região ali, então é bem propício a essa proposta de filme. E eles são maravilhosos, é um dos melhores cineastas hoje no mundo. Tá? Ele ganhou o Oscar, eu não lembro o ano, desse filme. Eu assisti esse filme antes dele ir pro Oscar. Ele conta a história, então, desse casal. E aí, só que na hora de sair, o pai do rapaz, ele é acometido de Alzheimer. E ele decide ficar com o pai. Tá? Mesmo assim, eles se separam, tá? Ele fica, a mulher viaja, e a filha fica com ele. Tá? Então, a moral da história é o seguinte, ó. Mesmo que você tenha uma boa intenção, mal calculada, gera uma sucessão de erros. Porque aí ele fica sozinho e tem que contratar uma mulher para cuidar do pai dele no Irã. Uma mulher não pode cuidar de homem, aí ela tá grávida e aí aborta no trabalho e assim vai, uma sucessão de erros, assim, sabe? E teve o divórcio, então, assim, aquele filme me tocou muito, assim. E quando eu me senti assim, mas por que eu tô tão separada das minhas raízes, né? Foi aonde que eu comecei a querer finalmente voltar por aqui. E aí eu fiquei encantada com o filme e ele ganhou o prêmio nesse festival. Aí eu fui conversar com ele só falava a língua dele, e aí eu me vi chorando assim na frente dele, assim, sabe? Eu tava na frente de um cara muito poderoso na parte de cinema. E hoje ele é um dos... Recomendo, A Separação de Asghar Farhadi. Muito bom. E
Isso já é 2008 para 2009. Em 2010, já com toda a situação, com essa vontade de ficar, que na verdade eu fui para todos esses lugares, mas eu sempre vinha para Caçapava. Natal, aniversário importante, assim. E somado a uma situação familiar, eu retorno a Caçapava em 2010, tá? E quando eu decido de ficar, eu faço uma viagem terrestre, sozinha, para Montevidéu. De Montevidéu eu peguei o Buquebispo, fui até Buenos Aires eu fui até Mendonça, de Mendonça até Santiago eu queria ir para o deserto de Atacama, mas o tempo estava pequeno, precisa pelo menos 4 anos para adaptar a pressão, né? 4 dias para ir para o deserto de Atacama. Eu fui para La Serena e voltei por Uruguaiana pela 290. Essa viagem fluiu tão bem, o tempo foi bom, o câmbio estava propício. Cada capital eu fazia um city tour, assim, aproveitei pra caramba, assim, mas olha só a oportunidade que Caçapava perde. Tem ali o acesso da 290 com a 392, que dá acesso pro porto, que dá acesso para os 3 países do sul da América, né? E eu fiquei assim, mas aí eu fiz uma exposição, essa viagem, na Feira do Livro, e da exposição eu criei um blog, e do blog virou um projeto, tá? Então, o projeto direcionado ao desenvolvimento do turismo de Caçapava, a intenção foi essa, né? E estourou, o blog estourou no início, assim. Aí quando o pessoal que vinha percebeu que a infraestrutura estava bem carente, Caçapava, aí deu uma decaída, assim, né? Mas assim, aí o blog continuou, o projeto continuou, aí eu voltei mais para a questão do desenvolvimento da autoestima aqui de Caçapava, da comunidade de Caçapava, e continua e tá indo bem. O projeto Caminho do Sul da América tem pernas próprias. Bem, aí para complementar, uma tia minha, que já é falecida, tia Vilma, e ela me passou uns cadernos de poesia do meu bisavô, que eu nem conhecia. E aí eu produzo o livro Flores a Vovô Miguel. Aqui? Esse livro aqui, Flores a Vovô Miguel. Vocês estão vendo invertido aí, né? Mas é Flores da Vovô Miguel, então... Que o último livro fica para você. Muito obrigado. Muito obrigado. É muito precioso esse livro. Muito obrigado. Sobre muito honrado. Ora, pode ir falando, mas eu já vou te dizer agora. Tu é uma gigante. Tu é uma gigante. Entende? Não só como história de vida, como registro cultural, como... Cara, poderia ser conselheiro de tanta gente que mexe em cultura, sabe? Eu fico honrado de ter pessoas assim como tu, como todos os outros que passaram aqui, com a sua carga. E sabe o que eu acho? Eu já estou no sétimo podcast, e eu tenho absoluta certeza que as personalidades que nós temos aqui, elas são tão ricas que assim, como é que o Chalé dos Livros e eu como historiador, que eu tenho aquela questão profunda de tentar analisar e ver isso e trazer isso para o grande público na medida que eu posso, do possível. Vocês são gigantes, vocês são a riqueza dessa cidade. Se me perguntarem hoje, pelo que eu estou vendo, das 6 entrevistas, vai ter mais tantas outras aí. Já tem muita gente, vai vir muita gente que eu não consegui ter contato ainda, mas vai vir. Se Deus quiser. Vocês são a riqueza da nossa cidade. E infelizmente, não dá para dizer que seja só um pequeno grupo ou um núcleo, mas assim, olha, pelo que eu vejo... É o que eu tenho pensado. E é isso que a gente tem tentado trazer. Pessoas que não aparecem tanto. E que se não inclua também que você, os livros que eu li
seus são Não, maravilhosos. eu sou... Você também, músico, né? Esse ambiente aqui maravilhoso que proporciona aí Caçapava, né? Mas, de fato, Caçapava tem gente maravilhosa e isso, assim, quantos médicos, engenheiros, gente que... Mostrei minha careca. jornalista em Brasília... É. gente que sobressai assim no trabalho, né? São pessoas assim, e a quem se deve? A nossa educação básica. As professoras ali do DINARTE, que sai ali, a formação básica de Caçapava é muito Mas forte. sabe o que eu acho assim, ó? Existe uma coisa de se ter consciência sobre o lugar que se nasceu, mesmo que se faça fora, foi o nosso caso, o teu caso, o meu caso, o caso de tantos outros. Mas a gente retornar, e na medida do nosso redor, do nosso pequeno núcleo, das nossas potencialidades mínimas, básicas, pequenas, que não precisam ser grandiosas, mas que se importam com o coletivo. Sim. E eu acho um grande problema cultural, mundial. A cultura não pode ser vista sem ser humano e não pode ser vista em bases ideais de capitalismo. Em liderança. Não. Eu acho o grande problema, a cultura ela é coletiva, ela é de todos nós. Sim. E se nós não visualizarmos isso de uma forma ampla, Sim. e não vermos isso de uma forma ampla... Sim, é uma das coisas que está acontecendo, né? Você melhora, faz prédios em altura, monumentos em altura, melhora, mas não melhora o povo. E vai se beneficiar somente um pequeno grupo. Sim. E vai se destruir as coisas e vai se beneficiar sempre algum pequeno grupo com um dinheiro imediato que normalmente não irá ficar na cidade. Sim. Normalmente vai ficar em qualquer outro lugar, menos que aqui. E aí, voltando para essa questão, assim, que a ideia de desenvolver Caçapava na parte de turismo é justamente de gerar renda, né, para a comunidade de Caçapava, né? Sobre esse teu blog, fala um pouquinho mais, aprofunda ele para nós aí. O Caminho Sul da América? Isso, ou... Caminho Sul da América. Aqui, eu posso pegar? Pode. Aqui, vocês estão vendo invertido aí, mas é um material. Então, isso foi uma publicação que a gente fez em 2012. Lindo material, hein? Que tem fotos do Marcelo Spode, do Maximilian e do Jonatas. A gente juntou e imagens dos países do sul da América, né? Que todos já tinham viajado, só o Jonatas não. Mas aí foi muito bacana. Esse livro também tem em formato de e-book, pode ser acessado, Caminhos do Sul da América. A gente fez 3 edições, uma só em português. Olha que legal essa foto aqui. A gente fez até contato com o consulado do Uruguai, a gente foi até Montevidéu. Esse livro aí fez bastante sucesso. Muito e legal. Esse tem na versão em espanhol também, né? Tá aí. Caminhos do Sul da América. Caminhos da América del Sur. Caçapava do Sul, tchê. Então, o Caminho do Sul da América, a ideia então era desenvolver o turismo local, tá? E vendo que a infraestrutura depende de programas do Estado e programas federais, e isso é complicado. Nós temos 4 estações bem definidas. Falar nisso, assim, ó, o dia começou frio, passou por um pouco úmido e quente, abafado. Eu tô com esse baita blusão, eu tô suando assim aqui, agora são 7, 10 da noite. E um clima, assim, bem rigoroso. O nosso inverno é muito rigoroso. O verão chega a 40 graus. Então, a gente tem que trabalhar de formas distintas para essa estação, né? Então, a primeira coisa que Caçapava tem que reconhecer é diferenciar essas estações aqui, porque além de ser muito
frio e muito quente, as nossas residências não são muito preparadas, né? Então, isso tem que considerar para acolhimento do turismo. Tem uma outra questão nossa aqui de Caçapava, que nós somos fronteira, né? Nós somos fronteira com o Uruguai, né? E temos que reconhecer que a comunidade que é fronteiriça, ela é meio defensiva, ela é meio séria. Ela se defende para depois ter empatia, né? Então, é outra característica nossa para acolher o turista, né? Mas o potencial, assim, a beleza geográfica, até o pessoal da Unipampa, os geólogos estão fazendo um projeto muito bacana, estão trabalhando bastante, desenvolvendo a ideia de trazer o parque aspirante à Unesco, né? Então, tá maravilhoso, né? É uma oportunidade, assim, tem oportunidades gigantes, assim, na área do meio ambiente, nessa área de geologia, e tem, como eu falei, essa facilidade de acesso, né? A BR-392 com a BR-290, que vem uruguaios, vem argentinos, então tem aspectos negativos e aspectos positivos. Nós temos que trabalhar para desenvolver isso daí. E o blog, então, e o projeto Caminho do Sul-América, enquanto essas infraestruturas estão se formatando, a gente está trabalhando com o bem-estar e a estima da nossa comunidade. Nós temos trabalhado com eventos e recentemente nós estamos trabalhando com um projeto chamado Tom do Amor, que trabalha, que faz releitura esse livrinho maravilhoso do Pequeno Príncipe, de Antônio Saint-Exupéry. É o livro mais lido no mundo. Sim. Perguntas aqui em livrarias. Se me perguntarem qual o livro mais lindo no mundo, esse é o livro mais lido do mundo. Se me perguntar que ele é o segundo livro mais lido do mundo, sabe qual é o segundo livro mais lido do mundo? Qual? Diário de Anne Frank. Sim. Esse aqui é o primeiro. E é maravilhoso, tem umas histórias assim... Não, eu botei esse tempo no Face, a figura do elefante dentro. Sim. Lá, eu falei, o que é isso aqui? É o chapéu? Então, o tema desse ano é o amor e a arte, né? E a gente está fazendo releitura com esse livrinho aqui. Agora, legal. No que melhorar o tempo, a gente recomeça de novo, então nós trabalhamos. Que legal. Lislair, assim, ó, realmente tua vida. Tu fez também, logo depois que tu esteve em Manaus, tu fez uma exposição de fotos, né? A Caçapava eu faço todo ano, tem várias exposições, eu fazia no Espaço Legislativo, Espaço Cultural Legislativo, no Instituto de Educação, na Feira do Livro, e expus várias, são vários. Eu lembro do Caminho Sul da América, com bastante visita. O projeto social que eu trabalhei, que eu fiz uma cartilha, 50 coisas que todo caçapavano tem que conhecer antes de morrer. Legal. legal. Fiz essa exposição. Outra exposição que tratou a questão do patrimônio histórico foi Contextura do Abandono, que teve mais autores participantes. Foram vários, assim, de bastante expressão, assim. Então, na área de fotografia, na área de desenho, e é muito bom. Tô desenvolvendo em Caçapava essa parte de arte. E a gente tem que criar... Você está desenhando ainda? Sim, eu desenho, quero trabalhar, fazer mais exposição. Que legal. Porque a minha trajetória, para mim, fazer essa entrevista, eu fiquei analisando. A minha trajetória não é linear, nem circular. Mas que bom. A minha trajetória é pendular. Eu tenho um certo receio de quando a coisa é muito reta. Sim, eu também não gosto. É pendular, ela é oscilante
bons momentos e momentos Mas vazios. isso é humanidade. Bons momentos, maus momentos. Mas tem que Somos saber, humanos, né? tem que saber gerenciar isso. Ah, Quando a gente é mais nova, a sabe, gente não gerencia. agora eu já vou entrar na parte, não quero entrar na parte filosófica, mas aquela palavra que toda frase que começa com tem que, pra mim é canga em porco. Tu que leu, que viu Hair, não me venha com esse take. Não, porque eu acho que é só vivendo. As experiências de todos nós são necessárias para uma construção humana. Eu acredito muito no humano. Eu acredito na revolução educacional humana. Sim, e a arte tem essa função. A arte. O que é a arte? A arte é aquilo que transforma os seus sentidos, né? O sentido de a percepção, a arte culinária, tudo é arte, né? A arte culinária, um novo gosto, um novo sabor. Sabe que eu não entendo por que não é explorado de uma forma expressiva? Eu digo toda, não somente a nossa comunidade caçapavana. Eu digo a nossa região aqui, das microcidades em torno. Lavras, São Cepé, Caçapava, a gastronomia poderia ser muito mais explorada, não somente em um único produto ou mais de um, mas essa parte, assim, que é uma parte que funda raízes, né? As pessoas, Sim. A gente teve a questão do vinho de laranja ou não, sim, mas pode entrar em outras áreas, sim, né? A Caçapava teve um boom nos anos 70 do vinho, da uva. Eu acho que Caçapava está entrando em outros tempos, porque uma das economias de Caçapava é a agropecuária e ela está deixando de ser extensiva para ser mais industrializada, mais respeitando mais a questão do meio ambiente. E nós vimos esse ano a festa do azeite de oliva. Tem pessoas que estão produzindo produtos bem interessantes. Nós temos, aliás, uma das características aqui da nossa região, que a biodiversidade é gigante. Os passarinhos que aqui gorjeiam, as cores dos passarinhos... Não gorjeiam como lá. As cores dos passarinhos que passam ali em casa, é impressionante, eu fico encantada. E tem muita árvore frutífera, eles estão sempre por lá. As frutas, os pêssegos da Caçapava... Tu é uma barrista do bem, né? Porque tem os claro. Barristas do mal. As laranjas, as frutas maravilhosas que não tem em qualquer lugar, né? Assim, se tu planta, dá, né? Então, é uma riqueza, apesar do clima, apesar do nosso jeito, é muito rico. Eu tenho um certo receio ao bairrismo exacerbado, assim como tudo aquilo que for demais. Até como dizia Yoko Ono, ex-esposa do John Lennon, 2 copos de água, pra mim, já é droga quando eu já tô satisfeita, se eu tiver que tomar um a mais. Então, um a mais pra mim, um copo d'água já é droga. Então, se tudo que for demais, ele eu acho que é uma das chaves da arte e da vida, né? A moderação, né? Saber, é uma arte de... E o bairrismo, a gente necessita dessa coisa de trabalhar mais o nosso interno para que o nosso externo apareça, né? Mas eu acho que a gente tem bons caminhos para ir, outros caminhos a ser pensado. E assim, a tua personalidade aqui, eu volto para a tua personalidade, que é a segunda mulher que está aqui presente, né? Tivemos a Rosa Lília. Isso é uma honra para vocês, que não só vocês carregam uma gama, tu mesmo carrega uma gama de núcleos, todos nós carregamos uma gama de grupos, cada um de nós, né? Você tem o grupo das professoras de matemática, que está em ti, embora tu não, mas tá em ti a ativista política, tá em ti a artista, tá em ti a escritora, tá em ti a visionária, a viajante, tá em ti tantos grupos de pessoas, tantos grupos que tu representa, que tu carrega, Lislair, que conforme eu disse, para mim, essa conversa, a gente tinha conversado um pouquinho mais ali, em outro dia, e eu te considero uma gigante, e eu acho que tu teria muito a nos ensinar, todos nós, e eu gosto muito mais de aprender do que propriamente ensinar. Sempre quando eu tenho que ensinar alguém para
alguma coisa, é complicado, porque o copo nunca vem raso, sempre vem ou pela metade, e aí é muito complicado. E isso pode ser bom, pode ser ruim, mas eu acho complicado, porque todos nós somos meios copos, né? Então eu acho que tu é um copo mais de meio. Tu tem uma carga enorme de vivência, porque quando tu diz várias vezes no teu discurso ali, eu tive que me virar, eu sei muito bem o que é isso, eu sei muito bem o que é morar fora da família, longe da família. Eu não fiz só história, eu aprendi a cozinhar, eu aprendi a passar, aprendi a lavar roupa, aprendi a cuidar de casa, aprendi a cuidar de mim, sozinho. Eu comecei a me dar conta do quanto que eu sou sozinho, no sentido quando eu vivi fora, quando me deu uma coceira nas costas, isso é verdade, e eu tive que me coçar na parede e digo, meu Deus, não tem ninguém mais. Isso é verdade, eu tô falando a verdade. Falar nisso, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu li o teu livro aqui, essa parte tava receoso que tu tava com algo na mão aí que eu conheço. Eu quero falar o seguinte, quando eu li a parte da introdução, eu me identifiquei muito contigo, porque como eu fui pra lá e pra cá, e um dos meus tesouros era livro, então eu carregava a caixa pra lá e pra cá, e quando eu perdia, eu ficava muito triste. Olha... Aí chegou um ponto que perder as coisas para mim se tornou natural. Foi a maior perca na enchente, foi meus livros. Foi meus livros, foi minhas pesquisas, coisa que eu tinha 13 anos, 15 anos, pesquisa. Eu perdi muita coisa, assim. O resto, TV, essas coisas materiais, eu não sou materiais, mas o meu trabalho em si, que foi o meu suor, que foi o meu tempo, que foi o meu... Isso é o meu grande, eu tenho algo interno em mim, assim, que eu sei que poderia isso para alguém. Eu perdi muito. Sobrava um dinheirinho, eu estava comprando livro antes de comprar uma roupa ou ir para um restaurante comer uma comida mais porque a finalidade da gente que pesquisa, que no meu caso que pesquisa, e a gente que lê, tu também pesquisou, mas a finalidade da pesquisa da gente é chegar ao grande público. Sim. A gente não quer algo para nós, mas a gente precisa ter aquilo como base, ter uma biblioteca básica de pesquisa para a gente ir adiante com novos projetos, para nos alimentar o ego. É o nosso combustível. Sim, é o nosso combustível. É o nosso combustível, porque quem dá valor, quem dá valor à arte, à cultura, sabe quanto que acrescenta. Você tem fome de quê? Que nem aquela música, né? Tem sede de quê? Tem sede de quê? Eu tenho sede de cultura. Como não tenho oportunidade com essa palavra, eu crio oportunidade. É isso. Por isso estamos aqui, estamos tentando criar. Não estamos pedras que se movem e não criam limo. Não é verdade? Lislair, olha, tu gostaria das palavras finais, quero que tu tenha um tempo final de falar, o que tu possa nos acrescentar. Eu só agradeço a oportunidade, né? Eu espero que tenha ficado bem claro o nosso vídeo, né? Aquilo que eu sempre digo pro pessoal, Lislair, volto a repetir o que eu falei no começo, antes a tua vida ser contada por ti do que ser contada por outros. Daqui a 100 anos vão pesquisar a Lislair. Quem foi a Lislair? Aí não, tem um vídeo no YouTube lá, ó. Mas eu acho que não, quando eu faço as coisas, eu não tenho... O Gilson que disse isso. Imagina daqui a 100 anos vou falar num Juliano, um cara montado num cavalo, todo de branco, com uma espada, com o pé pra cima. Tipo, pelo amor de Deus, então falo que... Então, para encerrar, assim, eu talvez tenha algum poema do Flores do Vovô Miguel, mas como eu estou trabalhando com o Pequeno Príncipe, eu acho essa parte aqui muito preciosa, assim, quando o Pequeno Príncipe se despede da raposa, né? Ele diz assim: adeus, disse a raposa, eis o meu segredo. É muito simples, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. O essencial é invisível para os olhos, repetiu o Príncipezinho, a fim de se lembrar. Foi o tempo que perdeste com a tua rosa que fez a tua rosa tão importante. Foi o tempo que eu perdi com minha rosa, repetiu o Príncipezinho, a fim de se lembrar. Os homens esqueceram dessa verdade, disse a raposa, mas tu não deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. É muito lindo, né? Fantástico. Muito lindo. Muito obrigado, Lislair. Obrigado a vocês. Mais um podcast. Chalé dos Livros agradece. Compartilhem. Divulguem, isso não é só nosso, é a nossa cultura da nossa cidade.
essas personalidades maravilhosas que cada vez nos encantam aqui. Tantas outras virão. Estou muito agraciado com conversas como esta. Fico muito honrado. Não sei se sou merecedor de compartilhar isso, estar ao lado de pessoas tão fantásticas que têm mais me beneficiado o meu interno e aprendido muito com elas aqui do que propriamente tentar passar alguma coisa. Isso é para vocês, é nosso, e muito obrigado a todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.